Fala galera do canal BTB Esportes, nesse momento você vai acompanhando a chegada da delegação da seleção brasileira ao estádio Campeão del Siglo no Uruguai, em Montevidéu, para o primeiro treinamento em preparação para o jogo de terça-feira, às 9 horas da noite, contra a seleção do Uruguai. Esse momento foi o momento que a delegação brasileira chegou ali no estádio para o treinamento e você vai acompanhar tudo aqui na íntegra, o que aconteceu, as últimas notícias e informações do que aconteceu. Você está acompanhando aí o treinamento, né, do Fernando Diniz, no momento que ele cria ali uma espécie de futsal, né, um campo mais fechado, um campo mais restrito, e ele treina aqueles passes curtos, né, estilo futsal, para poder colocar ali a sua metodologia na seleção brasileira, que vem tentando aplicar esse tipo de treinamento, passes curtos para a seleção brasileira e também chute ao gol, né? Foi o que inclusive faltou bastante nessa partida contra o Uruguai. Contra a Venezuela. Antes de trazer mais notícias e informações aqui, galera, peço que, se você não é inscrito no nosso canal BTB Esportes, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, porque esse é o canal BTB Esportes acompanhando a seleção brasileira nesta data FIFA rumo ao hexacampeonato para a Copa 2026. Brasil que perdeu ali a liderança para a Argentina na última rodada. A Argentina agora segue com 9 pontos em primeiro lugar e a seleção brasileira em segundo com 7 pontos. É muito importante esse jogo contra o Uruguai. O Uruguai que está com 4 pontos. A seleção uruguai é uma seleção perigosa, a seleção do técnico Eulóco Bielsa. Conta ali com jogadores importantes, né, como o Valverde, Arrascaeta, Darwin Núñez, até o próprio De La Cruz. São jogadores que são perigosos e é importante a seleção brasileira entrar ligado, né? Não vai ter ali a facilidade que teve contra a Bolívia. Já contra o Peru foi uma seleção que jogou com a retranca, assim como a Venezuela. Teve aquele vacilo ali no meio de campo que culminou no gol meia bicicleta do Belo, mas a seleção segue treinando, né? Segue treinando, buscando ali aperfeiçoar as características do técnico Fernando Diniz. Agora trazer para vocês uma notícia, né, não tão boa em relação à entorse que sofreu o Casemiro, né, o volante Casemiro sofreu ali uma lesão, não foi treinar na tarde deste sábado, não estava ali em campo para o treinamento junto à seleção brasileira. Ele que será reavaliado neste domingo para saber se está apto para jogar contra o Uruguai na próxima terça-feira, às 9 horas da noite. E também, antes que a imprensa tivesse ali acesso a esse treinamento que você está acompanhando aí agora, o zagueiro Nino também sofreu uma entorse no joelho e deixou o treino da seleção brasileira antes mesmo do início do treinamento, né? Algo que até preocupa bastante o Fluminense, né, os torcedores do Fluminense, em relação ao Nino, que deixou o treinamento com essa entorse. Será também avaliado pela comissão médica da seleção brasileira e, tendo alguma novidade, nós vamos trazer aqui para vocês. E pós aí o treino, tivemos também a coletiva de imprensa, né? O Ian Couto, que entrou na vaga do Danilo. O Danilo também sofreu ali uma lesão. Inclusive, a seleção brasileira tem tido muitos problemas em relação tanto à lateral direita quanto à lateral esquerda. Se não me engano, foram 4 jogadores que foram convocados de última hora para compor a seleção brasileira. Tivemos ontem a chegada do Emerson Royal, que atua pelo Tottenham, né? Joga até com o Richarlison. Ele chegou para compor ali a vaga do Danilo. Então o técnico Fernando Diniz agora tem as opções tanto do Ian Couto como de Emerson Royal. Você vai ver ali, colocamos aqui até um vídeo que ele chegou, né, com
muita vontade, né, de demonstrar ali o seu futebol, né? Até fez um desarme ali no treinamento, mostramos aqui para vocês. E o Ian Couto, que prestou ali a coletiva, muito feliz também pela a oportunidade que ele recebeu. Ele que atua pelo futebol espanhol, ele é jogador do Girona, da Espanha, joga ali, já jogou contra o Rodrigo, contra o Vinícius Júnior, e até falou, né, deles como jogador. Ele que tem como referência no futebol o Daniel Alves, falou sobre toda a pressão que é jogar pela seleção brasileira, mas também tamanha importância. Gostaria que você até colocasse aqui a sua avaliação dele no jogo contra a Venezuela. Eu achei que ele foi ali um lateral que não comprometeu, fez o seu papel importante, né? Demonstrou muita garra, muita vontade, até possibilitou ali passes com o Neymar, troca de passes com o Neymar, tanto da parte do Ian Couto também, como do Guilherme Arana, que deve ser mais uma vez titular nessa partida contra o Uruguai. E mais uma vez eu vou dizer, galera, é muito importante a seleção brasileira entrar ligada nessa partida contra o Uruguai, porque contrapartida do outro lado tem ali jogadores importantes também do lado do Uruguai, como o Arrascaeta, como o Darwin Núñez, como o próprio De La Cruz, enfim, o técnico, claro, Eulouco, Marcelo Bielsa, que é um técnico muito experiente. A seleção do Uruguai contra a Colômbia em nenhum momento desistiu de jogar futebol, nem à toa que conseguiu no final o empate com o gol de pênalti do Darwin Núñez. Então é uma seleção complicada, é uma seleção muito chata. E você está acompanhando aí todo o treinamento, aí com o goleiro Lucas Perry, com o goleiro Ederson, saídas de bola, a seleção brasileira, o Diniz cobrou muito bem ali, ó, essa saída de bola, para não haver erros, né? Ele que faz toda essa transição da parte defensiva, passando pelo meio de campo, pela volância, em todos os setores do gramado, em todos os setores do campo, até chegar ali o ataque. A seleção brasileira treinou muito, mas treinou muito mesmo esse tipo de saída, esse tipo de futebol, porque realmente é uma característica que vai ser muito utilizada pelo técnico Fernando Diniz neste novo ciclo, né? Novo ciclo da seleção brasileira. Lembrando que o técnico Fernando Diniz, ele vai ter uma partida agora contra o Uruguai, depois a Colômbia na próxima data FIFA e a Argentina, jogo que inclusive será contra a Argentina aqui no Maracanã. E outra coisa que nós sabemos também é que a seleção brasileira tem um amistoso no que vem contra a seleção da Espanha em Madrid, e bem provável também que seja um amistoso contra Portugal. E aquilo, né? Os jogadores até na zona mista, como Marquinhos, Gabriel Jesus, o próprio Guilherme Arana também, e o Danilo, que estava na zona mista, falou muito em relação a esta adaptação. O Arana até trouxe uma colocação que essa mudança nesse ciclo com o técnico Fernando Diniz é como uma mudança da água para o vinho, né? A seleção brasileira tinha um costume em relação ao técnico Tite, em relação ao posicionamento, e agora é outra mudança, outra característica do técnico Fernando Diniz. Mas, como ele disse, é uma transformação que vai acontecer, não vai ser em um jogo, em 2 jogos, 3 jogos, mas com o tempo. E o Fernando Diniz tem um ano aí pela frente. Nesse momento você está vendo aí um zoom bem próximo ali do André e também do Gerson, né? Gerson, que é jogador do Flamengo, atua pelo Flamengo. O André, que atua pelo Fluminense. São bons volantes, né? São bons jogadores, mas até coloquei aqui para vocês deixarem nos comentários quem deveria jogar no lugar de Casemiro, né? Gerson, André, Bruno Guimarães. Você está acompanhando também no finalzinho do treino uma resenha entre o goleiro Alisson, né? Jogadores da seleção brasileira descansando, né, nesse momento, pós-treino, ali no estádio Campeão del Siglo. Galera, e é isso. Nós vamos ficando por aqui. Você está acompanhando a despedida do Neymar, pós-treino da seleção brasileira. Não esqueça, inscreva-se, deixe o seu like
Esse é o canal BTB Esportes cobrindo a seleção brasileira nesta data FIFA. Tamo junto e até a próxima.